é a única que tira toda a maldição sobre nós. Então nós só podemos receber o perdão de Deus, e Ele nos perdoa, se você e eu primeiro Bom dia, graça e paz, bom dia para você que está aí conectado, já nas nossas redes sociais, também pelo YouTube, né? Um bom dia para você, que Deus te abençoe, um domingo maravilhoso para você desfrutar, para você descansar, para você aproveitar esse momento também para ouvir aquilo que nós vamos compartilhar nesta manhã. Estamos aqui falando diretamente do Ministério Esmon, na Avenida Netuno, número 19. É um lugar que o Senhor nos colocou, esta porta que foi aberta para a pregação do Evangelho, né? Para que nós possamos nos reunir e poder falar do amor de Deus e poder ter comunhão com os irmãos. Por enquanto não, né? Só eu e o Rafa estamos hoje aqui para fazer essa transmissão para vocês. E estamos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. E nós sabemos que muito em breve, se Deus quiser, nós estaremos liberados para termos as nossas reuniões, tá certo? Então, eu quero aproveitar esse momento para te pedir que você compartilhe, para que você divulgue aí pelo seu WhatsApp, para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus nessa manhã, tá bom? Então, um bom dia para você, seja muito bem-vindo a este lugar, que você possa, neste lugar de adoração a Deus, este lugar de estarmos em reflexão em relação à palavra de Deus. E quando eu digo este lugar, não aqui fisicamente, mas este lugar, este ambiente que você está agora, que você decidiu separar um tempinho dos seus afazeres para ouvir esta live, participar desta live, ouvir a palavra que vai ser ministrada nesta manhã, tá bom? Então Deus te abençoe grandemente. Para mim é uma grande alegria poder compartilhar do reino de Deus, da palavra de Deus, porque é isso que nos fortalece, né? Nós temos tantas coisas para resolver, tantos problemas para serem resolvidos, para serem administrados, de todas as ordens, e nós precisamos da orientação de Deus, nós precisamos da direção de Deus, para que a gente sempre venha tomar as decisões sábias, com a luz da palavra de Deus, para que a gente possa viver uma vida de frutos, de crescimento, porque uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, não é isso? Então a gente precisa dar frutos, seja num ambiente profissional, num ambiente familiar, num ambiente de relacionamentos, onde nós formos, onde Deus nos colocar, a gente precisa dar fruto, a gente precisa falar do amor de Deus. E falando nisso, em amor de Deus, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o amor de Deus e que esse amor pode fazer em nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã. Amado Deus e Pai, no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, queremos, Pai, te agradecer pelo dia, te agradecer pela semana, te agradecer pelas nossas vidas, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela igreja, pelo Ministério Esmon. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Te louvar porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, é eterno. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Quero te pedir a tua bênção, Pai, para que a palavra que vai ser ministrada agora nessa transmissão possa edificar os meus irmãos, possa edificar a minha própria vida também, Senhor.
que o Teu Espírito, Pai, venha se derramar em nossos corações, Pai, que possamos ter ainda mais da revelação de quem nós somos em Ti, Senhor, porque sem Ti nada somos, Pai, mas que possamos entender que fomos chamados, escolhidos pelo Senhor, para viver uma vida de vitória nesta terra, Pai, para viver uma vida de crescimento espiritual, para vivermos uma vida não só para olharmos as nossas necessidades, mas também de olharmos as necessidades daqueles irmãos, daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que nós podemos interferir, Pai, Senhor, levando a palavra, levando o olhar, a ajuda, a orientação, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos usa com o Teu poder e com o Teu Espírito, Pai. E eu quero Te agradecer, Pai, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha capacitar também cada um que está nesse momento, Senhor, conectado nesta live para ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, amém, aleluia. Para você que está chegando aí, conectando, nós vamos começar a ministração da palavra desta manhã, uma palavra que eu sei que vai te encorajar, uma palavra que vai te influenciar, uma palavra que vai despertar em você o desejo de viver uma vida cristã mais saudável, uma vida cristã transformadora, porque existem muitas pessoas que ainda estão presas, ainda estão amarradas em situações, em problemas que não foram bem resolvidos. E com a luz da palavra de Deus, você vai ter força e poder para enfrentar as adversidades da tua vida. Amém? Quero ler com você um texto que está em Efésios 4, livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 30, 31 e 32, ok? Efésios, capítulo 4, Efésios 4, versículo 30 ao 32. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu quero só repetir aqui o último versículo que diz assim: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Eu quero falar hoje sobre aquilo que o Senhor Jesus fez, falando com os seus discípulos de um novo mandamento. Jesus, ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em um único mandamento, que é o mandamento de amar. O mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, é claro, mas de amar ao próximo, de amar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem nós convivemos, seja dentro de casa, seja no ambiente escolar, agora não, né, por causa da pandemia, mas entenda, eu estou falando de ambientes, em lugares onde nós passamos o nosso dia, seja um longo período ou um curto período, mas que nós possamos expressar aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra, que é amar. Nós precisamos amar as pessoas que pensam diferente de nós.
Nós precisamos amar as pessoas que pensam iguais a nós. Aí é mais fácil, né? Mas nós precisamos amar as pessoas. Porque as pessoas, naturalmente, quando elas se deparam com alguém que não pensa igual a ela, prefere se afastar, prefere não ter relacionamento, porque pensa diferente. E isso não pode ser um hábito, não pode ser um costume, não pode fazer parte da nossa vida. Não é porque uma pessoa pensa diferente de você, pensa diferente de mim, é que eu não posso ter relacionamento com ela. Não, eu preciso aprender. Eu preciso entender por que ela pensa diferente de mim. Né? Porque nós estamos em aprendizado. O tempo inteiro nós estamos aprendendo. O tempo inteiro o Senhor está nos ensinando coisas novas. E a gente precisa conviver com as diferenças. Precisamos conviver com as pessoas. Precisamos, inclusive, espelhar o amor de Cristo para estas pessoas que pensam diferente, que talvez não tenham relacionamento com Deus. Pessoas que não creem em Deus, pessoas que não creem na Bíblia. Então, a pessoa, por outro lado, também, quando ela olha para nós, ela também vê essa diferença de pensamento. E a gente precisa, através do Espírito Santo, compartilhar, expressar o amor de Deus para estas pessoas. Amém? E eu quero falar do amor, que é o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, de amar as pessoas. Mas também eu quero falar em relação àquilo que é o pecado e aquilo que é a culpa, para que a gente possa expressar o amor de Deus e o nosso amor também para com as pessoas. Quero falar da culpa, porque a culpa é uma das forças mais destrutivas que habitam no coração humano. A pessoa se sentir culpada traz sobre ela um peso, uma carga, que muitas vezes é muito difícil de carregar. E uma das armas mais usadas pelo nosso inimigo, Satanás, é a acusação. Então, quando a gente se sente culpado, o inimigo, ele também entra nesse ambiente para nos acusar, para que nos sintamos mais culpados ainda. E tem pessoas que não sabem lidar com isso, porque é assim, se eu errei, se eu fiz um pecado, eu cometi um pecado, então eu sou o culpado daquele pecado, daquele erro, daquele delito, né? Enfim, se eu causei um dano a alguém, né? Então, seja material ou seja emocional, porque o dano não é só físico, não é só material, pode ser um dano também emocional. Uma palavra que você fala para a pessoa pode trazer um desdobramento totalmente destrutivo na vida daquela pessoa. E às vezes, tem gente que se sente culpado, tem gente que não se sente culpado, mas se eu causei um dano a alguém, sentindo ou não sentindo, eu sou culpado por aquele dano. Então, o inimigo, ele sabe disso, e ele nos acusa. Quantas vezes na minha vida, eu não conseguia entender de que eu já havia sido perdoado por Deus, de que eu já tinha confessado o meu pecado, a minha culpa, o meu erro ao Senhor, e que Ele tinha me perdoado, mas às vezes a gente acha que alguma coisa está acontecendo na nossa vida, aliás, que algo está acontecendo na nossa vida em função daquilo que eu fiz. Ah, mas aquilo que eu fiz eu me arrependi, eu já pedi perdão. Mas tem pessoas que não acreditam, não creram no perdão, não receberam o perdão. E o inimigo, ele entra com a acusação. E esta acusação começa a se tornar um peso espiritual que leva a pessoa a se sentir menor, a se sentir inferior, a se sentir não merecedora da graça de Deus. E isso é um perigo. Por isso que a minha mensagem hoje é
levar para você a luz da palavra de Deus, para que o inimigo não tenha campo, não tenha espaço, não tenha onde trabalhar na tua vida, para que te leve a se sentir não merecedora da graça de Deus e do amor de Deus e do perdão de Deus. Isso que é importante. E por que ele nos acusa? Ele nos acusa porque pecamos. Simples, né? A culpa vem em função de um pecado. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra as pessoas, e muitas vezes nós pecamos contra nós mesmos. Nós cometemos um pecado que não vai afetar as pessoas, mas que vai afetar a minha vida, que vai destruir a minha vida, que vai me afastar de Deus. Porque Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, Ele não aceita o pecado. O pecado tem que ser confessado, tem que ser primeiro estar arrependido, se arrepender, depois confessar e crer no amor e no perdão de Deus. Amém? Mas então o diabo, ele nos acusa porque nós pecamos contra Deus, pecamos contra as pessoas e pecamos muitas vezes também contra nós mesmos. Pecamos por quê? Pecamos quando nós transgredimos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4 ao 6, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Então, olha só o que nós podemos tirar de aprendizado em relação a esse texto que nós acabamos de ler. Que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Transgride a lei. A lei é aquela dada por Deus a Moisés. Transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós vamos contra a palavra de Deus, a orientação de Deus, e é por isso que nós precisamos ler a Bíblia, amém, irmãos? Precisamos ler a Bíblia para entender e conhecer e saber o que Deus espera de nós. O que nós devemos fazer, que é nossa responsabilidade, faz parte da nossa vida cristã. Nós precisamos conhecer as Escrituras, para que a gente não venha se afastar, se distanciar do amor de Deus. Porque o texto que nós lemos diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Quem? Jesus. Jesus foi a solução, foi a ideia, o plano que Deus teve para nos salvar, para salvar o homem, quando o primeiro homem, o primeiro casal lá da terra, Adão e Eva, eles pecaram e foram contra a palavra de Deus, né, contra a orientação que Deus tinha dado a eles. E aí, através de Adão e Eva, até chegar a nós hoje, todos pecaram. Já toda criança que nasce, ela já foi concebida em pecado, já vem nela, dentro da criança. E aí, olha só o que ele diz: todo aquele que nele permanece, nele quem? Em Jesus. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Então, quem está em Cristo, que está vivendo uma vida plena em Cristo, não está no pecado. Mas como não está no pecado? Você não está vivendo continuamente uma vida de pecado. Nós, às vezes, pecamos
pontualmente, erra numa coisa aqui, numa coisa ali, mas a gente já logo sente que errou, já se arrepende, já confessa, já pede perdão a Deus. Então, você não vive no pecado, a gente peca, mas quando a gente peca, o Espírito Santo já nos mostra, você já sente, você já falou, opa, eu fiz algo de errado, eu não deveria ter feito isso. Ou eu deveria ter feito isso, porque o pecado não é só quando nós fazemos algo, quando nós deixamos de fazer também é pecado. A Bíblia diz que se você pode fazer o bem hoje e não o faz, peca. Então nós vemos que pecar não é só fazer, mas é deixar de fazer também. E aqui ele diz, todo aquele que nele permanece, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Aí ele vem e diz, todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Então quem vive uma vida de pecado constantemente, não se arrepende, não tem entendimento da missão de Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz para nos salvar, que só nele nós temos o perdão dos nossos pecados, e a pessoa então ela vive destruindo a vida das pessoas, falando mal das pessoas, invejando as pessoas, fazendo coisas erradas, transgredindo não só a lei de Deus, mas a lei dos homens também. Esta pessoa, diz o texto aqui em 1 João 3, que todo aquele que está no pecado nem o viu e nem o conheceu. Olha só que interessante. Então nós precisamos conhecer as Escrituras para entender aquilo que faz parte da nossa vida cristã e aquilo que não faz parte da nossa vida cristã. Por que Deus deu a lei a Moisés? Então, o povo tinha saído do Egito, e lá no Egito eles tinham regras, ok? Lá no Egito tinha regras, era um governo, existia um faraó, então existiam regras, existiam leis. E eles saíram e foram para uma terra que Deus ia mostrar, eles estavam indo em direção à terra prometida. E Deus falou, eu preciso dar a esse povo agora uma lei para eles, eu preciso dar uma orientação para eles, para que eles vivam uma vida correta, para que eles se respeitem uns aos outros, para que eles não se afastem de mim. Então Deus, Ele vem e chama Moisés e dá não só os 10 mandamentos, tinha outras regras, outros preceitos que Deus também havia dado, mas o que é muito conhecido são os 10 mandamentos, né? E essas regras, esses mandamentos, serviriam para ajudá-los a não se afastarem de Deus e a respeitarem uns aos outros. Lá em Êxodo 20, nós temos esses mandamentos. Êxodo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. 3. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia
e o santificou. 5. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui também cabe o homem do teu próximo, né, da tua próxima. Nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então aqui nós temos os 10 mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, para que eles pudessem ter uma direção, um caminho a seguir e entender aquilo que fazia parte agora da vida deles, que eles não estavam mais escravizados, não estavam mais sob o domínio de Faraó, mas que agora eles eram um povo e estavam em direção a uma terra prometida. Eles viriam a se tornar uma grande nação. E o Senhor veio e deu estas leis para que isso servisse como parâmetro, como direção, para que eles não vivessem uma vida destrutiva, uma vida prejudicando as pessoas, ou como eu já disse, prejudicando a si próprio, se afastando de Deus, porque quando a gente se afasta de Deus, quando a gente deixa de buscar a Deus, e começamos a buscar outras coisas, e nos esquecemos de Deus, o problema não é buscar coisas, é quando nós nos esquecemos e nos afastamos de Deus, quando outras coisas começam a ocupar a nossa vida, começa a tomar a nossa atenção, e não temos mais tempo para Deus. Então o Senhor veio e deu esses mandamentos. Só que Jesus, Ele vem e Ele dá um novo mandamento, que nós vamos ver agora em João 13:34. Eu estou aqui com a versão da Nova Versão Internacional, que diz o seguinte, João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse é o mandamento que Jesus nos deu, que Jesus nos deixou. Antes da sua crucificação, Ele estava com os discípulos, e Ele falou a respeito deste mandamento, que é um mandamento que se resume no amor. Agora é interessante que Jesus nos deixa o mandamento de amar. Amar parece que é uma coisa tão bonita, e é bonito amar, é claro, mas às vezes parece que não, porque Jesus precisou deixar um mandamento. Jesus precisou deixar uma orientação dizendo, vocês precisam se amar. Vou repetir o mandamento de Jesus. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. A referência deste amor está no amor de Jesus Cristo. Jesus nos amou, o Pai nos amou, Deus nos amou. Tanto que Ele nos amou que Ele deu o seu Filho. Quem ama, dá. Isso nós aprendemos com o Pai. E nós aprendemos com Jesus também, que sacrificou a sua vida por amor. E o amor, muitas vezes, na sua vida e na minha vida, vai se tornar em sacrifícios. Nós vamos ter que nos sacrificar, nós vamos ter que abrir mão de coisas, de situações, de direitos, em função do próximo, para amar o próximo. Então ele diz que nós devemos nos amar uns aos outros, ele diz, como eu os amei. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Vocês devem se amar como eu os amei. Porque os discípulos amavam Jesus, mas eles tinham dificuldade entre eles, ou entre outras pessoas, e Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês precisam se amar, como eu os amei. Com isso,
Olha só o que Jesus diz: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre o amor, não é? E amar é perdoar. Amar é você olhar para a pessoa que te feriu, que te machucou, que falou mal de você, que te causou algum dano, e você perdoar aquela pessoa, seja da sua família ou não. Nós temos na palavra de Deus a orientação de que nós devemos amar, e quem ama também deve perdoar. Porque Jesus, ele é a expressão do amor do Pai. Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus nos amou e deixou sua mensagem dizendo que nós devemos, faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa vida, enquanto nós vivemos nesta terra, amar as pessoas. Não é dar um tapinha nas costas, não é dar um sorrisinho, para falar, irmão, tudo bem, sei lá o quê. Não, amar não é fingimento. Não pode ser fingimento. Porque se for fingimento, Deus sabe. A pessoa pode até não saber, mas Deus sabe que o teu sentimento ali é falso. E nós não podemos ser falsos. Nós não podemos ter sentimentos falsos pelas pessoas. Nós devemos amar. É um mandamento. Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Amar. Primeira coisa que nós devemos saber, que Deus nos perdoa. Eu estava falando sobre pecado. Então, quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. E se Deus nos perdoa, se Jesus nos perdoa, então nós também precisamos perdoar as pessoas. Perdoar de verdade. Não é da boca para fora. Tem que vir do coração. Tem que ser de verdade. Perdoar, amar. Todos nós estamos sujeitos a errar e necessitamos reconhecer nossos erros e pedir perdão a Deus e às pessoas. Porque o perdão, irmãos, ele gera algo, ele gera em quem está perdoando um bem-estar, uma alegria, uma paz. Por isso que existem muitas pessoas que não conseguem progredir na vida, não conseguem crescer no seu relacionamento com Deus, porque existe uma raiz de amargura, existe uma situação, uma ou mais situações que não foram resolvidas, que não foram perdoadas de verdade. E nós precisamos corrigir aquilo que está errado na nossa vida. Entenda, a falta de perdão prejudica o teu relacionamento com Deus. Salmo 32, 1 diz, Salmos 32, versículo 1 diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Não há hipocrisia. Quem ama, como eu disse, perdoa. 1 Pedro 4,8 diz, sobretudo, amem-se sinceramente. Olha só, 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E quantas vezes nós devemos perdoar? Isso é importante, né? Quantas vezes nós devemos perdoar? Existe uma passagem muito conhecida de Pedro, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21. Diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Pedro pergunta para Jesus, até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Queridos, detalhe,
em um dia, tá? Não é 70 vezes 7 em um mês, em um ano, em 10 anos, em um dia. Isso é vida cristã. Vida cristã é uma vida de muita dedicação, vamos dizer assim, de um esforço, de uma luta contra o mal constantemente. Por que Jesus deixou esse mandamento de amar? Porque as pessoas nos ferem, e quando nós nos sentimos feridos, nós não conseguimos amar aquela pessoa. Pelo contrário, nós alimentamos um sentimento de raiva, de ódio, e por aí vai. Então, Jesus sabia de tudo isso, por isso que ele deixou o mandamento de amar. E quem ama, como eu disse, perdoa. Já ouvi pessoas dizerem o seguinte: posso até perdoar, mas não preciso estar junto. Aí eu te pergunto, ok, então você perdoa e não precisa estar junto. Então Jesus vai te perdoar, mas ele não vai estar junto com você. E aí? Então, a medida que nós temos de perdoar e de conviver, essa medida nós temos em Cristo, em Deus. Deus nos perdoa através de Jesus Cristo. Jesus nos perdoa. Ele está conosco, Ele nos ama. Então quer dizer que eu recebo o perdão de Deus, o amor de Deus, e quero ter Deus sempre na minha vida. Mas aquela pessoa que me causou um mal, eu posso até perdoar, mas eu não quero mais ver a cara dela. Será que está correto? Será que é essa a medida, é essa a referência que nós temos do padrão de perdão, de amor? O modelo a ser seguido é o modelo de Jesus. Jesus falou, ó, vocês devem se amar como eu os amei, perdoando vocês e estando aqui com vocês. Irmãos, não é fácil, mas é necessário, faz parte da nossa vida. Perdoar, amar, amém? Glória a Deus. No caso de dívidas impagáveis, nós temos duas soluções. Ou o relacionamento entre as pessoas envolvidas se acaba, ou se tem a experiência do perdão. Quer dizer, quando uma pessoa te causa um prejuízo irreparável, impagável, ou realmente o relacionamento acaba, não se tem mais relacionamento em função disso, desse dano, ou a gente decide perdoar, e a vida segue. Então a gente precisa escolher o que nós queremos para a nossa vida. Sair carregando um monte de peso, um monte de falta de perdão liberado na vida das pessoas, porque se eu não perdoar os meus irmãos, não perdoar as pessoas que me ferem, eu não tenho como receber o perdão de Deus. Então nós temos que entender como que nós queremos levar a nossa vida. Como que nós queremos nos relacionar com Deus. Eu quero o perdão de Deus, porque eu erro. Não tem jeito, irmão. A pessoa pode ter causado um prejuízo impagável, irreparável na tua vida. Mas os pecados que você já cometeu, que eu já cometi, também era impagável. Só teve como receber o perdão, porque Jesus veio e morreu em nosso lugar. Nós não merecíamos estar com Deus. Nós não merecíamos ter relacionamento com Deus, porque vivíamos no erro e no pecado, e ainda pecamos até hoje. Mas nós queremos o amor de Deus, o perdão de Deus, a presença de Deus, mas nós não queremos perdoar as pessoas. Mateus 5:23. Olha só o que a Bíblia fala sobre desentendimento. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo
ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Perdão é uma atitude que agrada a Deus. Quer dizer, ele está dizendo, se você estiver trazendo a sua oferta diante do altar e se lembrar que existe alguém que tem algo contra você, não é a pessoa que tem que vir até você, a Bíblia está dizendo, você vá até a pessoa. Você vá lá e se reconcilie com ela. Faça isso. Porque o Senhor não vai receber a tua oferta enquanto você não liberar perdão para as pessoas. Está vendo? Perdão é uma atitude que agrada a Deus. Perdão é uma forma de mantermos os relacionamentos. Quantas vezes a gente já errou dentro de casa? Quantas vezes eu já falhei com a minha esposa? Quantas vezes eu já falhei com os meus filhos? Falhei, errei, pequei contra as pessoas que eu amo. Mas eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar. E eu preciso do perdão. E eu preciso confessar os meus pecados. E não cometê-los mais. Amém? Não é continuar nos mesmos erros. É não cometer mais esse pecado. Porque arrependimento é isso. Eu me arrependi de ter feito. Então eu não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo. Então o perdão é uma forma de nós mantermos os relacionamentos. Perdão traz cura. Quem ama, perdoa. Colossenses 3,13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Não perdoará. Se você não libera perdão para as pessoas que te machucaram, que te feriram, te causaram prejuízo, te causaram dano, se você não libera perdão, os seus pecados também não serão perdoados. É condicional. Isaías 43:25. Olha só o que diz. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Não há limites para o perdão. Irmãos, outra coisa que é importante, é você saber que Deus, se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado a Deus, e a pessoa que te feriu, Deus te perdoa. Você é perdoado. E aqui em Isaías ele diz, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Se você se arrependeu, confessou, pediu perdão a Deus, pediu perdão às pessoas que você causou dano, você foi perdoado. Por que eu estou dizendo isso? Você foi perdoado. Porque tem pessoas que ainda patinam, ainda sofrem, porque acham que não foram perdoados. Ah, eu estou sofrendo isso por causa daquele pecado. Mas se aquele pecado eu confessei, se aquele pecado eu me arrependi, se aquele pecado eu pedi perdão, então eu fui perdoado. O Senhor está dizendo que Ele mesmo apaga as nossas transgressões e que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Se Deus não se lembra mais dos seus pecados, dos meus pecados, por que que eu vou ficar me lembrando deles? Ah, mas eu estou sofrendo, eu estou doente, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com dívida. Ah, deve ser por causa daquilo. Mas, querido, se aquilo você já confessou, já se arrependeu, já está resolvido, já foi perdoado, não é aquilo. Pode ser outro, pode ser outro. Talvez tenha algum outro perdão a ser liberado aí. Alguém que você precisa amar verdadeiramente, sinceramente, mutuamente. Mas entenda, quando você se arrepende, você confessa e pede perdão, você é perdoado. Porque o Senhor diz na sua palavra que Ele mesmo apaga as nossas transgressões. E não há limites para o perdão. Tanto de Deus para conosco, como de nós também para com as pessoas.
Muitas pessoas estão carregando um peso desnecessário em suas vidas, pois não entendem que só através do arrependimento e do perdão nós encontramos alívio para as nossas dores. Seja um cristão verdadeiro e pregue o perdão. Fale do perdão, do amor para com as pessoas, não só do seu, mas fale para que aquela pessoa também, as pessoas com quem você convive, que elas também pratiquem o amor, pratiquem o perdão. Quando alguém vir te contar, olha, alguém fez isso para mim, sei lá o quê, já fale para aquela pessoa, olha, perdoa, perdoa. Não carregue esse peso sobre a tua vida. Ajude as pessoas a não carregarem peso, a não carregarem entulho espiritual em suas vidas. Amém? Glória a Deus. Seja um cristão verdadeiro, como eu disse, e pregue o perdão. Mas acima de tudo, viva o perdão. Porque falar para as pessoas é fácil, mas eu preciso praticar e viver o perdão. Como eu disse, amar é perdoar. Amar parece muito bonito nos filmes românticos, né? Olha, que bonito, né? Então tem toda uma história de amor. Ok, é também, faz parte da vida, né? Amar as pessoas, um homem amar uma mulher amar um homem, faz parte o romantismo. Mas eu estou falando da vida diária, eu estou falando do dia a dia, da rotina, que nós precisamos perdoar. Perdoar o teu pai, perdoar a tua mãe, perdoar os teus filhos. Perdoar 70 vezes 7, lembra? Não é uma vez, 70 vezes 7. Se ele vir e pedir perdão, você deve perdoar. Amém? Assim como Deus nos perdoou. Amém? Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. Então, às vezes, a gente quer se sentir melhor do que os outros, ou os outros querem se sentir melhor do que nós. A Bíblia está dizendo que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, e estão destituídos da glória de Deus. E nós só podemos voltar à glória de Deus através do arrependimento e do perdão de Deus, do perdão de Jesus Cristo em nossas vidas. Olha, por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque essa semana, uma pessoa querida, ela decidiu colocar fim à sua vida. Eu não sei exatamente o que se passava na mente dele, não sei. Mas ele pôs fim à sua vida. E às vezes eu fico pensando, né? A gente julga as pessoas, mas nós não sabemos o que se passa no coração e na mente dessa pessoa. E essa pessoa, posso dizer para vocês que ele era uma pessoa bem-sucedida, de muitas posses, família, saúde. Mas eu não sei exatamente o motivo que o levou a isso. Porque nós vamos vivendo a nossa vida, e se a gente não para refletir, não para meditar, não para analisar o que nós vamos fazendo, o que nós vamos falando para as pessoas, o que nós vamos causando de estrago na vida das pessoas, sabe? A gente vive uma vida totalmente desprovida de amor ao próximo. E nós precisamos amar as pessoas, porque talvez uma palavra que a gente venha falar possa causar um estrago como esse. Ou a falta de perdão, a falta de amor. Então as pessoas vão se sentindo pesadas, as pessoas vão se sentindo sobrecarregadas, não conseguem mais administrar os problemas dentro da sua cabeça, porque às vezes não é nem problema de pagar uma conta, não estou falando nem de dinheiro, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de vida.
Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Perdoar as pessoas. Se arrepender. Quando eu ver que eu falei, que eu fiz algo, eu preciso parar e pensar, e se fosse comigo? E se o que eu falei para aquela pessoa, o que eu fiz para aquela pessoa, se aquela pessoa tivesse feito comigo, como eu iria reagir? Como que eu iria reagir? Uma vez eu vi na televisão, já tem um bom tempo isso, um casal discutindo na rua. E pelo que dá para entender naquela discussão, a esposa, o noivo, o namorado, eles tinham um relacionamento. Não queria mais estar junto, acho que eles já vinham de discussões, de brigas e desentendimento, mas o homem quis forçar, não, tem que vir, quis puxar e aquela coisa e tal, e a mulher dizendo que não, ele saca uma arma e atira nela. E quando ele vê que ele atirou na mulher, ela caiu ali, ele se desesperou, colocou a arma na sua própria cabeça e atirou também. Você vê o que é um momento de pressão, um momento de conturbação, um momento de terror, vamos dizer assim, espiritual ou físico mesmo, emocional, o que pode causar na vida de uma pessoa. Há um bom tempo atrás eu ministrei uma palavra aqui na igreja, falando sobre depressão. Eu já tive depressão, por um bom tempo. Foi uma luta que, olha, irmãos, era uma luta diária. A pressão na minha cabeça era tão grande que a vontade, muitas vezes, era de arrancar a cabeça fora. De tanta pressão dentro da cabeça. Mas eu cria e creio na palavra de Deus. E eu ficava declarando a palavra de Deus. Quando eu via que estava tenso, eu não estava aguentando, e eu começava a declarar, eu pegava a Bíblia e começava a ler a Bíblia, ou os versículos que eu lembrava, eu começava a declarar. Porque é uma luta, é uma guerra, queridos, é uma luta que nós enfrentamos. Que uns conseguem vencer, outros não. E nós precisamos ajudar as pessoas a viverem, não a morrerem. Nós precisamos ajudar as pessoas a lidar com os conflitos e com as diferenças. Nós precisamos, como cristãos, expressar o amor de Deus. Um dos versículos que eu li aqui ele diz assim, para que as pessoas olhem para vocês e saibam que vocês são os meus discípulos. Quando Jesus estava dizendo, vocês devem perdoar uns aos outros. Aqui, um novo mandamento dou a vocês. João 13:34. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. As pessoas sabem que você é discípulo de Jesus? As pessoas sabem que você é um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira? As pessoas sabem. Você não precisa falar para elas que você é. As pessoas precisam enxergar em nós que nós somos. E muitas vezes as pessoas vão enxergar em nós o cristianismo quando a gente vê que fez algo errado, nós vamos até aquela pessoa e falamos, olha, me perdoe, eu te falei aquilo, eu não pensei, eu falei por falar, e eu me arrependi, me perdoe. Você está mostrando o cristianismo. O cristianismo não é deixar de errar, claro, também, principalmente, mas assim, quando eu errar, eu preciso entender que eu errei, e eu procuro aquela pessoa e falo, me perdoe, olha, eu falei, mas não era isso que eu queria falar, saiu, mas me perdoe. A pessoa fala, poxa, ela é diferente, ele é diferente, tem algo, o que ele é, o que ele faz?
Desperta curiosidade. E as pessoas vão saber que você é temente a Deus. As pessoas vão saber que você ama a Deus e que você ama as pessoas. Porque é muito bonito, irmãos, falarmos, eu amo a Deus e tal, mas eu amo as pessoas. Eu preciso amar, porque Deus é amor. A Bíblia diz, Deus é amor. Ele é amor. E se nós vamos morar com Ele na eternidade, nós vamos viver no amor. E a gente precisa começar a viver esse amor agora, já. Amém? E ajudarmos as pessoas. Se você sabe que alguém está com depressão, se você sabe de que alguém está com um problema que não está conseguindo resolver, ajude, ore por esta pessoa. Mas se puder aconselhar, aconselhe, ajude. É verdade que, por outro lado, existem muitas pessoas que não querem ajuda. Tem, acontece também. Uma vez eu estava num hospital, eu fui orar pelas pessoas, e quando eu entrei em um dos... era uma enfermaria, né? Tinha vários leitos, e quando eu fui em um dos leitos, que eu falei, era uma moça, eu falei, posso orar por você? Ela falou, não. Ela não quis, ela falou, não quero oração. Mas eu ofereci a oração. Então ofereça, faça a sua parte, ame as pessoas, perdoe as pessoas da sua igreja que te feriram. Perdoe, ame, se aproxime dessas pessoas, mostra que você não é aquilo que talvez ela pense que você é. Faça isso, perdoe, ame. Não se afaste das pessoas, não se isole das pessoas. Jesus está falando o seguinte, se vocês se perdoarem, se vocês se amarem, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Se eu não consigo perdoar os meus irmãos que me ofenderam, que me machucaram, que falaram mal de mim, como que as pessoas vão saber que eu sou de Jesus? Eu vou ficar contando uma história triste para os outros? Eu fui ofendido, eu fui machucado. Parece que é bonito, né? As pessoas terem dó da gente. Ninguém precisa ter dó de você, querido. A Bíblia não ensina isso. Pare de se sentir coitado. Pare de se sentir fragilizado. Seja forte, seja corajoso. Vá à frente, caminhe, viva o Evangelho, leia a Bíblia. Está cheio de cristãos se sentindo coitadinho, querendo que as pessoas tenham dozinha. Não é isso. O sentido do Evangelho não é esse. É amar, é perdoar, é seguir em frente, é caminhar. E assim eu encerro a minha mensagem hoje. Amém? Glória a Deus. Eu teria mais algumas coisinhas aqui, mas o suficiente foi falado. O necessário foi falado. Que é nós olharmos não só para as nossas dores, mas olharmos também para as dores das pessoas que estão à nossa volta. De perdoar, de amar, de viver um verdadeiro evangelho, de sermos uma igreja que ama as pessoas, de ser uma igreja que não vive só de tapinha nas costas, mas de sermos uma igreja autêntica, verdadeira, honesta, correta, nos seus relacionamentos. Amém? E igreja, irmãos, não é o prédio, não é o CNPJ da igreja. Igreja são pessoas. Amém? Nós somos a igreja, nós. Esse é um ambiente de reunião, mas eu e você, nós somos a igreja. Amar é perdoar. Amar não é falar assim, eu perdoo, mas eu não quero mais ver sua cara. Não é isso. Então a gente precisa rever os nossos conceitos e ver onde que nós estamos errando. Porque muitas vezes você está patinando na fé, você acha que está crescendo, que você está bombando, mas Deus está dizendo, querido, querida, ame as pessoas, perdoe as pessoas. Faça isso e eu vou me revelar a você. Eu vou me manifestar na sua vida. Você vai ver o que é crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Porque crescimento espiritual não é aquilo que as pessoas olham em nós. Eu posso me mostrar aqui um espiritual, não é isso. Crescimento espiritual é o que Deus enxerga em mim. É o que o Pai enxerga em mim. É o que Jesus enxerga em mim. Isso que é importante. Porque quando eu partir desta terra, eu vou estar diante do Senhor. E ali, queridos, ali não tem tapinha nas costas, não. Ali é
o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Deus vai falar comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, eu te agradeço por essa mensagem. Porque na verdade eu só falei daquilo que o Senhor falou, daquilo que o Senhor nos deixou na Bíblia Sagrada. Eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, Pai, mas o conhecimento da palavra, esse sim, esse pode mudar, pode quebrar as barreiras, romper os obstáculos dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos com o Senhor e também os relacionamentos com as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço por esta manhã, Senhor, e que essa mensagem ministrada possa trazer uma explosão de arrependimento, de quebrantamento, de conserto, de restauração de relacionamentos. Pai, seja familiar, seja interpessoal, seja no trabalho, seja onde for, em nome de Jesus, Pai. Eu quero abençoar as famílias que nos assistem nesta manhã, ou que nos assistem posteriormente também, em nome de Jesus. Que esta palavra venha trazer luz na tua mente, luz no teu coração. Em nome de Jesus, venha quebrar, em nome de Jesus, esta cegueira espiritual. Esta dificuldade em liberar perdão, porque para muitas pessoas é uma dificuldade abrir a boca e liberar perdão. O inimigo muitas vezes até põe um peso, uma amarra, mas em nome de Jesus, eu declaro, você vai viver esta libertação na tua vida e vai levar esta libertação para outras pessoas também, em nome de Jesus, para que a tua vida venha deslanchar, para que a tua vida venha crescer, para que você possa ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para que você possa andar plenamente nesta terra, na direção daquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus, e principalmente a tua salvação. Que você não venha perder a tua salvação, em nome de Jesus, por falta de perdão e de amor às pessoas. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu ambiente de trabalho, eu abençoo tudo que você faz, tudo que você realiza nesta terra, para a glória de Deus, tudo que for para a glória de Deus, eu abençoo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha um domingo de vitória, de bênção, sinta a presença do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus, neste momento, se você já está liberando perdão para alguém, em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te abençoo, para que você vá em paz, para que você tenha uma semana de vitória, para que o Senhor te conduza em todos os lugares que você for, o Senhor te guarde, diante desta pandemia também, deste vírus, em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, que o Senhor te guarde, o Senhor te livre, em nome de Jesus, a tua entrada, a tua saída, a tua casa, teus filhos, teus pais, em nome de Jesus, todos os teus parentes, avós, tios, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo toda a tua parentela, que este ano seja um ano de libertação para os teus parentes, que este ano seja um ano de cura para os teus parentes, que este ano seja um ano de salvação para os teus parentes, em nome de Jesus Cristo. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para levar pessoas diante do altar de Cristo, diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, por mais esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não dá, né? Só você consegue me ouvir, mas Deus te abençoe, o Senhor ouviu o seu glória a Deus aí, amém? O Senhor ouviu, os anjos ouviram o teu glória a Deus, vai glorificando a Deus, amém? Tenha um ótimo domingo, Deus abençoe, que possamos nos ver em breve, e pense nessa palavra, ela está à sua disposição pelo Facebook, pelo YouTube,
envie para alguém que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem. Compartilhe o Evangelho, fale de Jesus, fale da sua igreja, sabe? O nosso crescimento, ele vai depender do nosso trabalho. O trabalho é de todos que aqui fazem parte. Então, divulgue o nosso perfil no Instagram, a página no Facebook e também o canal do YouTube, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no teu coração e estamos com saudades, mas eu creio que logo, logo em breve nós estaremos juntos, se Deus quiser. Quero agradecer meu filho Rafael, que está aqui comigo hoje, me ajudando na transmissão, e glorificar pela vida de cada um de vocês também, que tem orado pelo Ministério Esmon, pelas pessoas que estão passando por lutas, dificuldades. Pelo grupo do WhatsApp a gente está sempre sendo orientado, informado de tudo que está acontecendo, e nós vamos orando uns pelos outros, mas nós também vamos nos alegrar uns com os outros. Amém? Um beijo no teu coração, agradeço demais esse tempo que você separou para ouvir a palavra de Deus. Até a próxima, tchau, tchau.